Olá, olá, meus amores, como vocês estão? Tem um tempinho que eu não posto vídeo aqui pra vocês no canal, porque eu estava fazendo a reforma desse quarto. Então, eu comecei com a nossa parede moldura que está atrás de vocês, que eu já vou mostrar aqui. E agora estou finalizando a reforma para este lado aqui, onde eu fiz essa pintura no nosso bloco, que não é bem uma pintura, já vou explicar pra vocês. E ainda falta aqui nos nossos blocos da lateral. Mas eu já vou falar mais especificamente sobre a nossa parede moldura e vou falar o passo a passo de como que eu fiz ela. Então, iniciando aqui a nossa parede moldura, nós quisemos fazer essa parede para que ela ficasse com aquele estilo de parede americano que eles fazem todas aquelas molduras, e eu quis deixar, né, nesse estilo todo quadradinho, lembrando um pouco um Boserie, mas como uma moldura mesmo, justamente pra gente poder colocar os porta-retratos dessa forma. Duas coisas se levar em consideração: a nossa parede, ela é em drywall, ela não é uma parede em alvenaria, e as molduras nós fizemos com uma madeira que nós tínhamos aqui em casa, que é uma madeira naval de pinos. Inicialmente eu fiz o projeto dessa parede, já pensando como ficaria a disposição de todo esse desenho aqui. Eu tinha projetado para que esse recamier, que eu fiz toda a reforma dele, também vou fazer um vídeo de passo a passo para vocês, ficasse aqui nessa parede. Porém, depois eu achei que ele ficou atrapalhando um pouco o visual. E eu achei que essa parede ficou parecendo a nossa própria galeria de arte, porque olha que lindo, parece que tá aqui os nossos quadros mesmo fazendo uma exposição. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a medição para saber o tamanho dos quadrados. Como eu queria quadrado, um aspecto de quadrado, eu tive que fazer uma divisão. Ele não ficou exatamente com o mesmo tamanho, se não me engano, ele ficou com uns 76 por 82. Nós temos aqui 3,40 metros de altura, e essa parede aqui tem aproximadamente 3,60 metros. Fiz toda a divisão dos quadrados com um lápis na parede para saber certinho o tamanho que ia ficar e também para definir o tamanho de cada madeira. E fiz agora um esquema aqui no papel para tentar definir o tamanho que seriam os quadrados. Defini aqui que seriam 4 divisões na vertical e 4 divisões na horizontal. E eles teriam 84 por 76. Um retângulo, assim, quase que um quadrado. E aí eu marquei, deixa eu ver se eu consegui, aqui, ó. Marquei aqui na parede o tamanho com um lápis para ver se esse tamanho ficava legal. Definido os tamanhos, então, dos quadrados que eu ia querer das molduras, eu decidi que cada ripinha dessa ia ter 10 centímetros de largura. Então, eu peguei a nossa chapa de folha naval de pinos, é uma chapa de madeira de pinos, desculpa, é uma chapa de madeira naval de pinos. Fiz toda a marcação na madeira, e a altura da nossa chapa, ela tinha 2,30, se não me engano, então ela vinha até aqui. Então eu sabia que eu ia precisar fazer uma emenda. Depois, marcando, né, com um lápis e com a ajuda de uma madeira para sair tudo bem retinho. Depois peguei essa chapa e cortei com uma serra circular essa chapa de fora a fora. A nossa serra tem aquele limitador de tamanho para que você possa fazer retinho de fora a fora na largura que você quiser. Porém, eu iniciei o corte com um lado que já estava meio tortinho. Então, se você olhar milimetricamente, as nossas ripas não ficaram retinhas. Então, assim, eu sempre falo, não busque a perfeição, busque sempre fazer. Você ficar procurando sempre a perfeição, você não vai fazer nada. Cortadas todas as madeiras, chegou a hora de furar e dar acabamento antes de pregar na parede. Então, quando eu falo em dar um acabamento, é simplesmente passar uma lixinha em toda ela para tirar qualquer farpa que tenha ficado. Eu fiz 3 furos em cada ripa. E também, para que não ficasse o parafuso saltado para fora da madeira, eu fiz o furo com uma broca menor, transpassando toda a madeira. E depois eu reforcei esse furo com uma broca um pouquinho maior, para que a cabeça do parafuso, que é um parafuso, aquele parafuso de cabeça chata, entrasse dentro da madeira. Ah, mas vocês vão me falar que existe uma broca para isso. Existe, porém eu não tenho. Então eu adapto dessa forma. A gente não pode esperar para fazer as coisas somente quando a gente tiver todos os materiais. A gente adapta e faz da forma que é possível.
eu decidi passar uma cola na madeira para ajudar na fixação, porque eu achei que mesmo assim, só com os parafusos, ela poderia ficar com algum tipo de barriga. Passei primeiramente uma cola madeira, mas depois ela acabou no meio do processo e eu usei mesmo uma cola branca. E deu super certo. Aqui é importante dizer que eu utilizei um nível a laser para me ajudar com todo o alinhamento dessas ripas. Eu fiz primeiro a ripa da horizontal na base da parede, para depois seguir todo o alinhamento na vertical. Fiz até o final e aí voltei fazendo todas as ripas da horizontal. Finalizado toda a fixação, eu decidi passar uma massa corrida em toda a parede para tampar qualquer buraquinho e também para dar acabamento nas cabeças dos parafusos. Acabamento entre as ripas, na união das ripas para fazer, por exemplo, toda a vertical de lá em cima, de cima e embaixo, ficou uma emenda. Como vocês podem ver, olha, a emenda ficou bem sutil. Quando a gente vai mais de longe, você quase nem percebe. Nas alturas, a mesma coisa. Olha, você passa, você não vê a emenda, mas elas estão aqui. No geral, você não fica vendo isso. Aqui na câmera ainda ela aparece muito mais do que é na realidade. Ó, aqui a gente praticamente nem vê. Finalizado todo esse processo da massa, aí vem a parte chatinha, que é lixar. E lixar, e lixar, lixar muito, até ficar tudo bem retinho, principalmente nas cabeças dos parafusos. Arranja um daqueles taquinhos, tá? Pra você colocar a lixa. Eu utilizei a lixa 220. E com o taquinho você vai fazer com que a massa fique muito mais retinha, não vai ficar aquele ondulado. Depois de lixada toda a parede, chegou a hora então de fazer a pintura. Então, quando a gente foi iniciar a pintura, eu utilizei uma seladora, porque a seladora ela vai te ajudar a selar aquele material. O material não vai ficar absorvendo toda a tinta e você ter que ficar repassando várias demãos, pelo menos umas 2 demãos, para ela poder dar uma boa quebrada na cor do material e depois vir com mais 2 ou 3 demãos da tinta. Se a gente não fizesse isso, como foi no caso da nossa parede de drywall no início, a gente não passou selador, a gente passou umas 7 demãos do branco para ele cobrir e ficar totalmente branco. Então vai por mim, a seladora faz bastante diferença. Então, finalizada a nossa parede, ela ficou dessa forma. E, gente, eu sou extremamente apaixonada pela nossa parede. Ela realmente ficou parecendo uma galeria de arte com esses porta-retratos. Esses porta-retratos são lá da BJ+. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site também do modelo que nós escolhemos. Eles são, na verdade, um adesivo impresso e colado no MDF, porém a qualidade é muito boa. E eu escolhi assim com essas molduras, parece um passepartout, né? Mas se você ver, ó, realmente eles são da impressão. Porque dessa forma fica muito mais harmônico e fica parecendo realmente uma galeria de arte. Bom, pessoal, esse é um resumo de como eu fiz a nossa parede molduras. Espero que vocês tenham gostado do resultado e também do conteúdo. Se ficou alguma coisa que vocês tiveram dúvida ainda, por favor, pergunta aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Então, agradeço a vocês por todo o acompanhamento. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que meu trabalho possa chegar mais longe. Um beijo e até a próxima!